Vem cá, você tem um chapéu, tá? Olha aí, ó. Olha a vida do policial. Levou um tiro na perna. Meu Deus do céu. Enquanto o crime avança, o governo federal parece ter escolhido o lado errado da história. O policial brasileiro, que enfrenta diariamente o tráfico, as milícias e a violência crescente, é tratado como inimigo, não como herói. Quando um agente cai em serviço, o silêncio é total. Mas basta um confronto gerar repercussão, e surgem ministros, deputados e colunistas para falarem em abuso, violência policial e falta de preparo. A pergunta é simples: por que o governo tem tanto medo de defender quem nos defende? Nos últimos meses, o país tem assistido a um crescimento da criminalidade em vários estados, e mesmo assim, o governo federal evita qualquer aproximação com as forças de segurança. Não há plano nacional de apoio, não há discurso de valorização, e não há diálogo real com as polícias militares e civis. O que existe é uma narrativa constante, a de que o policial é o problema. Uma narrativa construída há décadas, repetida em universidades, jornais e discursos políticos, e que hoje domina o pensamento progressista. Essa postura não é nova. Desde o início dos anos 2000, a esquerda brasileira tem uma relação conflituosa com as forças de segurança. Para esse grupo político, a polícia representa a autoridade que eles aprenderam a combater, e não um instrumento que protege o cidadão. A ideia de que a polícia oprime os pobres virou dogma, mesmo que os pobres sejam justamente os que mais precisam dela. É por isso que, quando uma operação policial dá certo, a mídia silencia. Mas quando há confronto, manchetes aparecem em minutos, sempre com o mesmo tom, o da criminalização do policial. O resultado é um ciclo de desmoralização que afasta a população das forças de segurança e alimenta o discurso de vitimização dos criminosos. O policial é exposto, julgado e punido antes mesmo de ser ouvido. E o governo federal, que deveria liderar uma política de proteção e integração das forças de segurança, prefere se calar, ou pior, se alinhar a ONGs e grupos que tratam a polícia como inimiga. Essa omissão tem consequências sérias. A falta de apoio destrói o moral dos agentes, enfraquece as instituições e envia ao crime um recado perigoso, o de que o Estado está dividido. Quando o policial não sente respaldo, ele hesita. E quando o policial hesita, o bandido avança. O medo do governo de defender sua própria força é o sintoma mais claro de um poder que teme a autoridade, porque sabe que a autoridade de verdade vem do povo, não do palanque. No próximo bloco, eu vou te mostrar como essa relação entre a esquerda e as forças policiais foi construída, e por que o PT sempre viu o policial como ameaça, não como aliado. Antes disso, deixa o like, se inscreve no canal, e comenta aqui: você acha que o governo tem medo da polícia, ou medo do que ela representa? A relação da esquerda com as forças de segurança sempre foi marcada por desconfiança e hostilidade. Desde os tempos de sindicalismo e militância estudantil, o discurso progressista tratou a polícia como símbolo de repressão e não de proteção. O PT e seus aliados nunca conseguiram enxergar o policial como cidadão, pai de família ou servidor público que coloca a vida em risco todos os dias. Para eles, a farda é sinônimo de opressão. Essa visão começou a se consolidar ainda nos anos 80, quando o país saía da ditadura e a esquerda tentava se apresentar como o lado da liberdade. Nesse processo, a narrativa foi construída com um erro grave: associar toda forma de autoridade à repressão e toda reação do Estado à violência. A consequência disso foi criar uma geração inteira de políticos e intelectuais que enxergam o policial não como protetor do povo, mas como instrumento de um sistema que eles dizem combater. Com o passar dos anos, essa ideologia se infiltrou nas universidades, nas redações e nos órgãos públicos. E o resultado está aí: a cada operação policial, a primeira reação não é investigar o crime, mas duvidar da ação da polícia. A mídia repete o discurso, as ONGs amplificam e o governo se cala. É um ciclo perfeito de desmoralização da autoridade. O policial que cumpre seu dever é chamado de opressor. O criminoso que atira contra o Estado é tratado como vítima. O morador honesto que pede segurança é acusado de elitista. Tudo é invertido. E o pior é que essa inversão moral se tornou política de Estado. Enquanto países sérios fortalecem suas forças de segurança, aqui o governo prefere enfraquecê-las. É o resultado de décadas de doutrinação ideológica, onde a defesa da lei virou sinônimo de autoritarismo. O PT, em especial, construiu sua base política em cima dessa divisão. De um lado, o povo oprimido. Do outro, o Estado repressor. Só que na prática, o Estado repressor que eles tanto criticam é justamente aquele que hoje eles controlam, e continuam usando para dividir o país entre eles e nós. O mais grave é que essa visão contaminou a formação dos novos quadros políticos. Muitos deputados e ministros atuais repetem, quase de forma automática, que violência não se combate com violência, sem perceber que essa frase serve de escudo para justificar a inércia. O policial morre, o governo lamenta, mas não muda nada. Por que a mudança exigiria uma coisa que a esquerda tem pavor de admitir: que a autoridade é necessária? Que a força, quando usada com justiça, é legítima. Que sem polícia, não há liberdade. E é isso que eles não conseguem aceitar. No fundo, o medo da esquerda não é da farda. É da ordem. É do limite. É da ideia de que existe certo e errado, e de que a lei deve valer para todos, inclusive para eles.
No próximo bloco, eu vou te mostrar como essa ideologia virou ferramenta política, e como o discurso de violência policial se transformou em arma para atacar a direita e proteger o crime. Antes disso, deixa o like, se inscreve e comenta aqui o que você acha. A esquerda odeia a polícia, ou odeia a ideia de ser controlada por ela. Nos últimos anos, a esquerda brasileira aprendeu a usar a expressão direitos humanos como escudo político. Toda vez que o Estado reage, quando a polícia entra em uma comunidade ou enfrenta o crime, surge o mesmo coro: foi excesso, foi abuso, foi genocídio. Mas quando o policial é assassinado, quando uma família perde um ente querido por causa da violência, o silêncio é absoluto. É como se a vida do cidadão de bem valesse menos que o discurso. O problema é que esse silêncio seletivo virou ferramenta ideológica. O governo e seus aliados usam o tema dos direitos humanos não para proteger todos, mas para proteger alguns. O bandido ganha o benefício da dúvida, o policial ganha o peso da culpa. E essa inversão moral destrói o sentido da justiça. Direitos humanos não deveriam ter lado, mas no Brasil eles têm partido. É assim que funciona a máquina da hipocrisia. Cada operação policial é tratada como se fosse um ato de guerra contra inocentes, e não uma reação a décadas de abandono, medo e domínio do crime. A mídia amplifica, os artistas se manifestam e o governo, covardemente, se esconde atrás de frases prontas. O discurso dos direitos humanos, que nasceu para defender a vida, hoje serve para desmoralizar quem arrisca a própria vida. E é por isso que o policial virou alvo constante de julgamentos, manchetes e processos. O Estado que deveria protegê-lo o abandona, e a sociedade, confusa e manipulada, começa a enxergar o policial como um vilão da história. Enquanto isso, o verdadeiro inimigo, o crime organizado, agradece. Ele sabe que quanto mais a polícia for atacada, mais livre ele fica. Essa estratégia não é nova. É a mesma que governos progressistas adotaram em outros países: enfraquecer a autoridade, dividir a população e transformar a insegurança em narrativa política. O medo é útil. O caos é conveniente. E o policial, quando desacreditado, deixa de ser ameaça para o sistema. O resultado é que o Brasil vive um paradoxo. O governo que diz defender o povo é o mesmo que protege quem o oprime. O presidente que fala de paz é o mesmo que se cala diante da guerra. E os ministros que juram defender os direitos humanos não enxergam que o maior direito humano é viver sem medo. A esquerda fala em compaixão, mas o que pratica é vingança ideológica. Atacam quem impõe limites, destroem quem representa a autoridade e ridicularizam quem defende a ordem. No fundo, o discurso dos direitos humanos virou uma arma, não contra o abuso, mas contra a própria ideia de justiça. No próximo bloco, eu vou te mostrar como essa estratégia destruiu o moral das forças de segurança e fortaleceu o crime. Antes disso, deixa o like, compartilha o vídeo e comenta: você acha que esse discurso de direitos humanos ainda serve para proteger o cidadão ou virou uma máscara para esconder a omissão do governo? Quando o governo decide virar as costas para quem defende a sociedade, o resultado não poderia ser outro: a polícia enfraquece e o crime se fortalece. O moral dos agentes cai, o medo aumenta, e o bandido passa a ditar as regras nas ruas. É exatamente isso que estamos vendo hoje. A esquerda passou anos demonizando as forças de segurança, chamando operações de massacre, chamando policiais de assassinos e tratando criminosos como vítimas. Agora colhem o fruto dessa destruição moral. O policial que antes era símbolo de respeito virou alvo de desprezo e desconfiança. O bandido, que deveria temer a lei, hoje ri na cara do Estado. A inversão é total. E o mais preocupante é que o governo parece não entender o tamanho do dano que causou. Quando um policial não tem respaldo, ele pensa duas vezes antes de agir. E quando o policial hesita, o criminoso avança. Isso não é teoria, é o que acontece nas comunidades, nas estradas, nos centros urbanos. O crime percebe a fraqueza institucional e se organiza. Ele sabe que o governo está mais preocupado com narrativa do que com resultado. Enquanto o Estado se perde em discursos ideológicos, o tráfico recruta, as milícias crescem e o medo se espalha. O cidadão de bem, que trabalha e paga impostos, vive cada vez mais acuado. A confiança nas instituições desaba, e o ciclo se repete: mais violência, mais desespero, mais manipulação política. O que começou como discurso virou política pública. O governo não apoia a polícia porque precisa manter o caos controlado. O medo serve para distrair o povo. O desespero serve para justificar o controle. É assim que governos autoritários operam: enfraquecem quem protege o cidadão e fortalecem quem gera o problema. No fim, o Estado vira refém do próprio crime que deixou crescer. O Rio de Janeiro é o exemplo mais claro disso. Cada operação que tenta restaurar a ordem é tratada como agressão, cada bandido preso é motivo de protesto, e cada policial morto é reduzido à estatística. A política da omissão virou política de governo. E o mais triste é ver parte da população repetindo o discurso dos mesmos que a abandonaram. Enquanto isso, o crime segue firme, alimentado pela covardia dos poderosos e pela cegueira ideológica. O Brasil vive um momento decisivo: ou volta a respeitar quem veste a farda, ou vai perder de vez o controle das ruas. No próximo bloco, eu vou te mostrar por que defender a polícia é defender o povo, e como o enfraquecimento da autoridade é o primeiro passo para a destruição de uma nação. Antes disso, deixa o like, se inscreve no canal e comenta: na sua opinião, o governo enfraquece a polícia por medo, por interesse ou por pura ideologia? Defender a polícia é defender o povo.
Essa é a verdade que a esquerda tenta esconder, mas que o brasileiro comum entende na prática. Quem precisa da polícia não é o político com segurança particular, nem o artista que vive em condomínio de luxo. Quem precisa da polícia é o trabalhador que acorda cedo, o comerciante que fecha a loja com medo de ser assaltado, a mãe que reza para o filho voltar vivo da escola. E é por essas pessoas que o policial se levanta todos os dias, veste a farda e encara o perigo. Mas o que ele recebe em troca? Críticas, desconfiança e abandono. O governo que deveria protegê-lo, prefere tratá-lo como problema. O presidente se cala, os ministros se omitem, e a imprensa pinta o bandido como vítima. Enquanto isso, o cidadão de bem vive encurralado. O policial é atacado pelo crime e condenado pela opinião pública. E o Estado, em vez de apoiar, vira as costas. Essa é a tragédia do Brasil de hoje, um país que tem vergonha de defender quem o protege. E o resultado dessa covardia está diante de nós. O crime domina territórios, as facções ditam regras, e o poder público finge normalidade. O que está em jogo não é apenas a segurança, é o próprio futuro da nação. Porque sem lei, não há liberdade. Sem autoridade, não há paz. E sem respeito àqueles que garantem a ordem, o país se entrega ao caos. A esquerda repete que quer justiça social, mas justiça social não existe onde reina o medo. Nenhum programa assistencial, nenhuma bolsa, nenhum discurso bonito substitui a segurança de poder andar na rua sem temer o crime. É por isso que, quando o governo enfraquece a polícia, ele enfraquece o país inteiro. Defender a polícia não é ser autoritário, é ser coerente. É reconhecer que a autoridade é o pilar da civilização. Quem ataca a polícia ataca o Estado. E quem tenta destruir o Estado, destrói o próprio povo. O Brasil precisa voltar a respeitar seus heróis, e isso começa por quem veste a farda. Chega de inversão moral. Chega de hipocrisia. O policial não é o inimigo, é a última linha de defesa entre a ordem e o caos. E se o governo não entende isso, é o povo que precisa lembrar quem realmente sustenta essa nação. Se você chegou até aqui, é porque acredita que o Brasil ainda tem salvação. Então deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui, você está do lado da desordem ou do lado de quem ainda luta por um país decente? A sua voz é a arma mais poderosa que existe, e o silêncio, o maior aliado do caos.